Vamos agora começar aqui, né? A gente vai começar primeiramente aí com a aba Settings, depois a gente vai ver aqui também a parte de escalas, tá? Vamos criar também, criar o arquivo CRD, depois importar o TXT e criar o arquivo CRD, tá? Depois aí a gente vai progredindo aí conforme vocês vão se adaptando aí com o software, tá bom? Bom, eu vou abrir um arquivo novo, tá? New. Aí ele vai abrir essa caixa de diálogo, né? Eu vou pegar uma template existente aqui da própria Carso, tá? Dar um finish. Aqui ele está no modo demo ainda. Aqui eu vou manter na escala 1 para 1000, beleza? E não vou mexer mais em nada aqui. Vou só dar um exit. Vamos aguardar carregar aí as ações, né? Carregar os ribbons, já carregou rapidinho depois que você abre a primeira vez. E o primeiro passo é a gente pegar esse arquivo aqui e salvar ele. Vou dar um save as e vou salvar ele dentro desse próprio arquivo que eu já tenho aqui, né? Vocês podem dar um nome diferente aí do que vocês quiserem. E vou clicar em salvar, tá? Já vou abrir a minha aba Explorer, tá certo? Vou deixar ela, minha aba direita aqui, que vai chamar Drawing Explorer. Ela vai abrir aqui, ele vai me mostrar todo o histórico do que a gente está fazendo, tá certo? Bom, então o primeiro passo aqui, a gente vai conferir novamente o Draw Setup aqui, tá? Vamos verificar se ele está tudo ok, se está em metros, tá? Vou manter o tamanho do texto dessa forma, não vou mexer com coordenadas agora, sistemas de coordenadas, tá? Vou até deixar local, eu vou deixar grid mesmo, mas depois a gente pode fazer a transformação e vou clicar em OK, certo? Feito isso, cara, depois que a gente faz isso daí, o ideal, quando você trabalha com as escalas, com a template padrão da Carson, ele vem aqui embaixo, você vê nesse ícone aqui, desse lado aqui, você pode ver que ele está só com as escalas 1 para 1, 1 para 10, 1 para 100. Então a gente vai criar a escala 1 para 1000, 1 para 500, 1 para 2000, 1 para 2500 e 1 para 5000, tá certo? Vamos deixar já criado. Então a gente clica aqui em Annotate Scale List, tá? E vou adicionar uma escala. Então eu vou escrever aqui, você coloca o nome da sua escala, que vai ser 1 para 1000, tá? E vou colocar aqui 1000 por 1000, que vai ser a escala 1 para 1000, certo? Já criou aqui. Vou adicionar outra. Agora vou adicionar a escala 1 para 500, que nada mais é 1000 para 500. Ok, adicionou outra. Vou adicionar a próxima, que vai ser 1 para 2000. Nada mais é 1000 igual a 2000. Ok? Aí, vamos criar a 2500. Aí eu vou adicionar outra escala. Vou colocar aqui 1000 para 2500. E vou colocar aqui 1000 para 2500. E agora vou adicionar uma nova escala de 1 para 5000, certo? Que a gente vai achar. Opa! Aqui, caso eu esqueci, eu cliquei, não coloquei as informações dela correta, né? Vou modificar ela aqui, vou colocar 1000 para 5000, ok? Aí eu vou jogar aqui para cima aqui primeiro, tá? Vou deixar a escala 1 para 1000 aqui, depois vem 1 para 2000 aqui, vou levar aqui para cima, depois vem 1 para 2500, depois 1 para 5000 e depois da 1 para 1000 aqui vai vir 1 para 500. Vou deixar aqui, tá? Clicar em OK. E quando eu selecionar aqui, ele já está na 1 para 1000, porque é aquilo lá que a gente setou ali na parte do settings, tá? Se a gente ver aqui, colocar 1 para 500 aqui agora, e a gente for lá aqui nessa aba settings aqui, né? Vamos colocar aqui no job aqui, a gente vir aqui nessa aba aqui, eu tenho que acostumar com esse ribbon aqui, certo, pessoal? Aqui, Draw Setup. Ele vai abrir aqui, olha lá, automaticamente está na escala 1 para 1000. A gente não alterou nada lá ainda, mas vamos deixar aqui por enquanto na escala 1 para 1000, ok? Então
Então, beleza. Depois que a gente fez isso aí, o ideal seria criar estilos de texto, mas a gente não vai fazer isso agora. Vamos fazer depois para vocês entenderem melhor. Então, o primeiro passo, depois de feitas essas configurações, tá certo? É verificar se você está no modo de survey, tá certo? E o que a gente vai fazer agora? A gente vai entrar aqui na aba de 3D Point Draw. Ou seja, a gente, primeira coisa, lembra que eu falei antes de importar os pontos, a gente tem que trazer o arquivo, criar o arquivo CDR. Vou criar o arquivo CDR, ele vai salvar lá, vou na pasta lá onde que está lá, tá certo? Vou selecionar o CDR, tá? E vou salvar, eu coloquei aqui o nome de curso Survey, tá? Eu vou salvar em cima dessa pasta aqui mesmo, tá? Vou abrir um new aqui. Vou salvar lá em cima, salvar, open, ele vai substituir aquele e vai ficar zerado, tá vendo? Se você ver aqui que ele criou aqui um item Survey Files e aqui o arquivo CDR. Então o que a gente vai ter que fazer? Trazer o arquivo de pontos, tá? Para dentro do nosso arquivo CRD, é que vai poder fazer todas as leituras, tá certo? Então vamos importar o arquivo TXT, tá? As posições aqui é dessa forma mesmo que eu trouxe, né? Que é ponto, norte, este, Z, né? Que é cota, e D, que é a descrição. Então vou selecionar, vou buscar o meu arquivo lá no TXT, então vou procurar aqui no TXT, o arquivo está aqui, vou clicar em abrir, tá certo? E vou clicar em open, tá, ok? Aqui, se você colocar aqui drawing points, tá vendo? Nessa parte aqui, ou se você colocar off, ele não vai desenhar automaticamente, aí obriga você vir nessa aba Draw CRD para poder desenhar. Eu normalmente eu já gosto de colocar aqui que ele já faça e desenha, tá certo? Se você já tivesse os grupos de ponto, tivesse criado também os grupos de pontos, ele já ia colocando os pontos dentro, ou a gente pode fazer isso depois, tá bom? Vamos manter com essa configuração aqui e vou clicar em OK. Aí tá falando que ele leu 977 pontos lá no arquivo TXT e que ele salvou dentro do curso survey.crd, tá certo? Que é o arquivo de coordenada. Vou clicar em OK e automaticamente ele já vai fazer o desenho dos pontos aí. São bastante pontos esse arquivo. Ele está jogando para dentro do software, tá vendo? Aí ele fez aqui todos os pontos que foram levantados aqui com GPS, tá? GPS RTK e tá aqui. Aqui agora a gente teria agora que começar a fazer o desenho, fazer curvas de níveis, tal, criar um arquivo de códigos para ele poder entender cada item, tá? Bom, outro passo aqui para a gente diminuir esse arquivo de texto não é pela escala, e sim pelo item aqui, ó. Deixa eu ver, Point Label. Aí vocês vão ver aqui em Resize Point, tá vendo? Ele tá com a altura de texto 2 ali, tá? Eu vou clicar em absoluta, tá vendo? A altura de texto 2 e vou deixar esses textos tudo com tamanho de ponto 50. Tá? Vou clicar em Enter. Vou dar Enter novamente, que eu quero que ele faça símbolos, pontos e descrições, tá certo? E vou selecionar aqui na tela. Vou clicar em Enter, aí ele vai fazer o processo de diminuir todos esses pontos da forma que você está vendo aqui. Aí, nada mais é agora que seria fazer toda a parte de desenho, criar as linhas, né? Entrar nesses arquivos aqui e criar as linhas, tá certo? Do jeito que seria melhor de ser feito. E poder estar desenhando isso aqui, tá certo? Aí o que eu fazeria? Eu vou clicar em OK. Aí eu veria já vinha desenhando aqui, ó. Por exemplo, F3, tá? E vou vir desenhando aqui, tá? Enter, tá vendo? E vai embora, tá vendo? Aí é linha 3D. Então, pessoal, o que eu tenho visto bastante ultimamente é que a gente está entrando na era do BIM, tá entrando não, já entramos aí praticamente muito rápido na era do BIM, tá? E o pessoal ainda continua mandando os arquivos, todas as linhas na verdade, em 2D. Como a gente está trabalhando com BIM, não tem mais sentido algum da gente desenhar em 2D. A não ser que alguma empresa peça. Mas normalmente o que a gente tem que fazer? Já está desenhados as linhas, curvas, tudo em 3D. Não tem mais que passar por esse processo aí de ficar desenhando 2D.
Inclusive, eu já tive clientes aqui reclamando, né, que a gente tem que estar fazendo e mandando tudo em 3D para ele para facilitar a vida do pessoal que vai fazer o PIN disso daqui. Tá bom? Até mesmo para quem vai fazer os projetos, ajuda bastante, tá? Então aqui, ó, tá vendo? Ele criou o arquivo CRD, ele importou o arquivo TXT, tá certo? E jogou aqui para dentro, tá ok? Então, porque ele jogou agora, a gente tem total autonomia para fazer qualquer modificação com esse ponto, tá certo? Se eu vim aqui em Point Draw e vim aqui em Edit, vamos ver aqui, ó, editar pontos, deixa eu achar aqui que eu ainda estou meio perdidinho nesses itens aqui. Point, 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 point Draw CDR, point Erase, field. Aqui, deixa eu ver aqui, no Point Label, também não. Para quem não está acostumado com isso aqui, acaba sofrendo um pouquinho, né, para achar esses pontos. Mas então eu vou para a aba Label aqui em Points, tá vendo? Eu já venho aqui e acho esse ícone aqui, que é o Point Editors, né? Que eu venho aqui, ó, Edit Points, tá vendo? Ah, tá aqui o Edit Points aqui, pessoal. Não vou nem voltar, tá vendo, ó? Se aqui na aba 3D Draw, eu clicar aqui no Edit Points, vou clicar em Editar Points, o que ele vai fazer? Automaticamente ele vai abrir arquivo, aquele CDR. Aí aqui a gente consegue fazer qualquer modificação, né? Enfim, de fazer trocar uma cota, uma coordenada que esteja errado, né? Enfim, né? Mostrar aqui aonde que é, ó, início e começo, onde que é sarjeta, onde que é guia, entendeu? Então a gente consegue fazer qualquer alteração. Se caso, como vocês já têm esse arquivo e tem esse edit, se você vir aqui nesse ponto e clicar nele aqui 2 vezes, automaticamente ele vai abrir também a mesma coisa. Então por isso que eu falo que depois que você puxa aqui para dentro, ele fica aqui no arquivo CRD, você tem mais facilidade de fazer qualquer tipo de edição. Tá vendo? Então o histórico dele fica aqui. Aí, ó, o primeiro histórico aqui é aquele puxou, depois ele clicou, fez o survey. Certo? Bom, deixa eu ver aqui mais o que a gente importar. A gente importou, tá certo? Aí a gente vai depois falar com o grupo de pontos. Então, nesse momento aqui, eu vou, para vocês entenderem, não adianta deixar a aula muito longa, senão vocês acabam cansando e não acabam aproveitando. Mas tá aí a aula de importação de pontos, como que tem que ser feito. Aí a gente vai avançando agora, grupo de pontos, criando os códigos para poder fazer os desenhos sozinho, tal, fazer curva de nível, e a gente vai indo até a gente fazer a finalização desse arquivo, né? Até a entrega final, vamos dizer assim, tá bom? Mais uma aulinha aí para vocês. Não deixe de compartilhar e também ativar o sininho de notificações lá no YouTube, tá, pessoal? Para vocês, e porque para a gente é muito importante, tá bom? Um abraço.